Ai, 1, 2, 3, já. E aí, gays? E aí, E É, gata! Ela ficou com pressa, tava com saudade de gravar programa. Ela. Pegou a gente de Quem tá com horário é surpresa, você. achando que a gente não ia estar preparado. Aqui ninguém é pego de surpresa, Mona. Ninguém é pego de surpresa aqui. Aqui só tem profissionais. Bem-vindos Cadê? ao E aí Gay. Tem um profissional aqui, aí tem essas tontas que eu gravo com elas, não tem como, Ah, tu gente. toma Tem mais vergonha na na sala? cara. Tem alguém mais na sala que eu não tô vendo? Nossa, gente, teve um dia que eu fui Você tá falando mostrar... com pessoa importante agora. Toda Beyoncé tem que arrastar a sua Michelle e a sua Kelly, gente. E a minha vida é essa. Difícil, viu? Complicado. Quem foi, Felipe Dantas, que você tava reclamando aí? Oxi, quem ouve escuta as coisas com esse prisma da reclamação é você. Eu tava aqui Esse de é o boa. meu prisma. Quem não prisma gostar, da pode reclamação. ouvir outro podcast. Se não gostou, melhor pra mim, que já saio, não preciso Recados, gravar. Recados, por favor. Ai. Esse é o E aí Gay, um podcast Globoplay. Não, é um podcast G-Show disponível na G-Show. Globoplay e na sua plataforma de áudio favorita. Lembrando que agora, toda sexta-feira, a gente tem 2 programas em formatos novos. Nessa sexta agora, a gente tem o Grindr, que é o nosso Classificados, pra quem quer conhecer pessoas, pra transar, pra namorar, pra dar o dedo no cu, pra fazer o que quiser. E na outra semana a gente tem o Mais 18, em que a gente conta os casos de putaria de vocês. Como Ai, que amigo, participa? eu ainda tô torcendo pra alguém conseguir fechar o ciclo. Eu quero alguém que tenha um perfil apresentado no Grindr e conte uma história de putaria no Mais 18. Mona, eu ainda sinceramente, quero isso, eu tô jogando pra vocês, audiência. Let's go. Então você controle as suas eu vou dar em cima de expectativas, alguém. porque o que as pessoas fazem é abrir o círculo aqui mesmo. Fechar não vai ter. Eu vou dar em cima de alguém no Grindr e vou fazer render uma história no Mais 18. Eu Quero também vou ver. tentar essa história, amiga. Ai, Vou quero tentar. ver as duas Inclusive, teve um agora. perfil do último Grindr aí que, enfim, let's go. Olha, ela fez, hein? Não vai abrir o jogo, mas ela fez. Ela tá com cara de que fez. Fala. Não, mentira, eu tenho que ir pra Salvador. Tenho que ir pra Salvador pra resolver esse problema. Solteiro em Mas, Salvador é um pode continuar. E é isso, gente. Você quer participar? Ouve outro programa que eu explico, que eu não vou explicar de novo. Não, se você quer participar, escreva para iaigaypodcast@gmail.com. Na dúvida, tem lá as artes fixadas no nosso Instagram, iaigaypodcast, que você vê as instruções para participar ou do Grindr ou do Mais 18. Lembrando Let's que go. no Grindr já foi estabelecido, inclusive por Felipe Dantas, a gente não lê perfis que são fechados. Então tem São que abrir fechados. pelo menos algum perfil, um Twitter, um Instagram, um TikTok, qualquer merda dessa pra gente ver tua cara, tá? Quer abrir o cu e não abre o perfil? Porra, aí é foda. Fora isso, essa parte de recados que não acaba nunca. Se alguém ainda tá ouvindo, tem mais um recado antes do programa. Dei um fora, pessoal, melhor não divulgar. Que é, você pode ser apoiador do podcast. Deixa no Massa, off. né? Como que você participa? O link tá aí no descritivo do episódio, nas nossas redes também, apoia.se /E aí Gay Podcast. Você começa com R$10, tem acesso a 3 programas em vídeo por mês e participa do nosso grupo no Telegram, que voltou, né, gente? Pelo bem, Inclusive, pelo a galera mal, tá fazendo um aí. joguinho, né? A galera tava fazendo um joguinho esses dias aí pra joguinho? descobrir. Fazendo a lista da putaria deles, pra eles saberem quem já ficou com não sei quanto, se já traiu alguém. E eles tavam Faz numa no ar, baguncinha. Mona. Apoiador faz no Bingo do ar. proibidão. Bingo do proibidão que eles resolveram fazer. Vem Arrasaram. mostrar esse Nossa. bingo aqui. Vem mostrar esse bingo aqui. Falando em apoiadores, hoje vamos falar de fracasso. Para! Caralho, que... Gente. Amigo, o que você quer conversar? Você Eu quer tô conversar? A gente insuportável, eu pode tô parar muito aqui, cansado. Eu conversa. comecei a trabalhar antes das 8 horas e é de noite. Mas apoiador, ouvinte, a partir de agora o meu humor vai mudar e você vai me ver atuar como uma pessoa feliz. Veja só. Gente, viralizou uma coisa muito legal na semana passada, apesar de que o tema é muito difícil. Então por isso que eu propus a pauta de hoje, que é Vamos o que ver. é fracasso. O que Ele aconteceu? vê um tema difícil, ele quer jogar na cara da audiência. Fala assim, vamos ver Eu ele não chorando, né? resisto, porque, gente, a vida é pensar. Se a gente não pensar, a gente não vive direito. Entendeu? Olha, o que aconteceu? filosofou cedo. Na semana passada, viralizou aí uma resposta de um jogador da NBA numa entrevista coletiva. Ó lá. Do site Terra. Climão na NBA. Gata. Antetokounmpo
passado. Rebate repórter em entrevista coletiva. Teve aí a vitória do... É um nome grego, bem comprido. Vocês vão ver o nome dele bonitinho no link que a gente vai deixar no descritivo do episódio. A gente não vai ficar falando, a gente vai chamar ele de Anti. A gente vai chamar ele de Giannis. Pode chamar ele de Anti. Giannis, que é o primeiro nome dele. Isso, Giannis. O que aconteceu? 2,10 metros. Nossa, Mona, que delícia. O Miami Heat ganhou do Milwaukee Bucks. Acho exagero já, 2,10 metros. Que aí você ficou ofendida, você é pequena agora, né? Como que você se sente? Agora ficou ruim, se sentiu Diminuída. mal, né? Como vocês se sentem? Eu não passo por isso. Mano, eu não tenho nenhuma expectativa. Se manca. Ridículo. Então tá aqui, o Felipe Dantas, jogador da NBA, não. O Giannis Antetokounmpo... Eu poderia ter sido. Poderia, né, Mona? Quantas gays já chegaram em você perguntando se você jogava basquete? Você era jogador. Ou vôlei, né, também. Nossa, mas é mais gente velha que faz isso. Os gays já pensam no tamanho do pau, né? Mentira, quem fala de jogador Mona, de sério? vôlei e basquete são os adultos. E não tem nada a ver, né, gente? Não tem nada a ver isso. Só e não porque tem é nada. E não tem nada a ver, gente. Eu não vou me pronunciar sobre o tamanho do meu pau aqui nesse podcast. Não, até porque não interessa, né, Mona? Guarde pra saber. você. Eu sei que interessa a muitos. Então tá. Se sentiu ofendida lá, se sentiu ofendida. Ai, gente, Desculpa, porque quando eu tô no podcast o assunto não vai pra frente. Eu vou ficar quieto. Ela tranca a pauta. É o famoso tranca a pauta, ele. Olá. Tranca a pauta. O que aconteceu? O Bucks perdeu. O Bucks, apesar de ser o favorito, perdeu do Miami Heat. E aí, logo após a desclassificação do Bucks, o grego Giannis Antetokounmpo rebateu o repórter numa entrevista coletiva. Então, o que aconteceu? Afora o fato de o jornalismo ter discutido se o Giannis respondeu ou não o repórter, houve essa polêmica, tá? Que assim, o Giannis tinha que ter respondido a pergunta fazia sentido, pois o basquete é um esporte competitivo, pessoas derrotadas têm que responder perguntas sobre derrota. Teve essa discussão a par no jornalismo. Mas fora isso, a resposta que o Giannis deu pro repórter rendeu essa discussão sobre o que era fracasso nas redes. Então, o que aconteceu lá? Visivelmente abalado pela dura derrota de sua equipe, Nossa. Giannis atendeu a imprensa, que perguntou se essa derrota precoce nos playoffs, uma vez que eles eram um dos favoritos, pelo que eu entendi, denotou um fracasso. O pivô grego tratou logo de ser enfático nas suas respostas. Abre aspas. Vai se fuder, arrombado. Não foi isso que ele falou, gente. Tinha que ter falado isso, né? Ele respondeu, abre aspas, e é daí que a gente vai partir o programa, por isso que eu dei esse contexto. Não foi um fracasso. Na verdade, foi um passo rumo ao sucesso. É uma forma de ver, certo? Há muitos degraus para se chegar ao sucesso. O Michael Jordan, por exemplo, jogou por 15 anos e foi campeão 6 vezes. Então, os outros 9 anos foram fracassos na vida do MJ, o maior de todos? É isso que você está me dizendo? Questionou o jogador. As críticas de Giannis não pararam por aí. Nossa, ela totalmente levou ela pro blow, pessoal. não, ela blow. Ela blow. O jogador deu sequência à crítica da pergunta do repórter. Também mencionou a campanha do seu time, o Milwaukee, como a melhor da temporada. Regular, no total de 58 vitórias, e que tornou-se o 4º clube da história a ser eliminado em playoffs, com 1º e 8º colocados da fase de classificação. Isso teria acontecido pela 4ª vez na história, tá? Essa zebra, porque o que aconteceu foi uma zebra. O programa tá hétero hoje. Giannis continua. Sua pergunta foi uma merda. Não, ele fala, sua pergunta está errada. Não existe fracasso no esporte. Existem dias bons e dias ruins. Em alguns dias você terá sucesso, em outros não. Em alguns dias será a sua vez, em outras vezes não. Hoje, por exemplo, não é o meu dia foi uma merda. Você não ganha sempre. Algumas vezes, as outras pessoas que vencem, não é você, né? E neste ano, outro time vai ganhar, simples assim. E aí, o que vocês acharam? Só fracassa quando morre, segundo o Giannis, né? Desenvolve, Felipe Dantas. Vai, deixa o Dantas falar. Eu acho que esse cara não sabe de... Brincadeira. Eu acho que ele, assim... Qual que é a vergonha de assumir um fracasso? Eu acho que ele enrolou e não admitiu que fracassou, né? Exato. O fracasso é o fim da linha, gente. Não é o fim da linha. Ai, você perdeu, Mona.
Pra subir, Amigo, você tem que ganhar. eu acho- Não dá então, pra você eu acho- ganhar pra uma mim- taça se você ficar perdendo um jogo, gata. Então, pra mim a questão que talvez tenha levado ele pro pessoal... Framboesa e- de ouro, talvez. Talvez. Mas o que eu acho que talvez tenha pegado pra ele, talvez seja a escolha de palavras que o jornalista usou mesmo, sabe? Porque quando você chega pra um esportista e fala que é um fracasso que ele tenha feito, eu acho que é muito pesado. Eu, por exemplo, não concordo. Eu acho, inclusive, que chegar pra uma pessoa e achar que é um fracasso, que pra mim fracasso é quem perde tudo. Quem já joga no lixo realmente tudo que fez. Então, por isso que talvez o termo fracasso não tenha sido bem utilizado. Você achou, Minha a palavra, opinião, você my achou a opinion. palavra forte? Achei. Eu acho que é uma Foi forma uma de ver, palavra amigo. forte, reações fortes. Tudo Mas eu fo- acho ele é que- muito eu acho que- forte, o bração dele. Ui. E a quicada. Brincadeira. É forte também. Ei! Ele batendo uma Mas eu- bolinha. E a enterrada? mas eu acho e a que- enterrada dele? E a enterrada dele? dele é forte. Ai, a bolinha que ele bate, ui. Não, mas se Para, tem, suas mas puta. tem uma coisa. Mas se tem uma coisa. Tem uma coisa que eu ia falar mesmo, que eu tava até pensando enquanto você Habla. falava a frase dele, que foi a mesma coisa que o Paulo, que fracasso é assim. Imagina. O que é você ser um fracassado na sua área? Você ter investido pra atuar naquela área e no final você não sabe fazer absolutamente nada. Tem muita gente Foi assim, o né? caso aqui também. Não é um fracasso. Não é é. um fracasso, Tem. não é? Tem muita gente que eu fico assim, Tem gata, muita pelo gente falando, amor gata, de Deus. pelo amor... Que derrota. Muda de área. Aquela pessoa que perde... Faz Não, aquela uma pessoa que faculdade. perde vencendo, né, gente? Perde vencendo. Nossa. Então, mas o que eu acho, inclusive, o que eu acho muito na fala do Gianni é que ele sabe reconhecer que ele perdeu, sabe? Eu acho que em nenhum momento Não ele deixa sabe, de reconhecer amigo. isso, sabe? Eu acho que Não sabe. sabe. Não é à toa que ele fala, ele verbaliza isso. Ele fala, não é só porque eu perdi agora que eu sou um fracasso. Talvez, é por isso que eu acho que a utilização de termo de fracasso que é ruim. Porque saber que ele perdeu, reconhecer que perdeu, pra mim é uma grande parada. E ele faz. Ele reconhece. Ele reconhece de fato que perdeu. Eu Ele acho reconhece. que ele levou para o pessoal, porque 100%. a pergunta poderia ser sobre o fracasso do time na competição. Mas à medida que ele leva pro pessoal, isso acontece eventualmente, gente. Nem sempre a gente tá ligado pra receber uma mensagem de uma pessoa, uma crítica, e ser o cristalzinho da análise, da psicologia, e responder de uma forma que a gente não vai se expor, ou que a gente não vai meter os pés pelas mãos, ou que a gente não vai até ter uma reação exagerada. Pode acontecer. Mas... tendo isso posto, eu acho que a resposta dele fez a gente pensar em várias coisas. Que eu acho que é o que os meninos falaram. Sobre essa ideia do fracasso como o fim da linha. Então, um grande fracasso seria realmente tudo ter dado errado. O que eu duvido que seja possível acontecer com qualquer pessoa. Porque enquanto há vida, há esperança. Tá? Exato. Tendo isso posto. Mas existem os fracassos da vida que fazem a gente aprender e lidar com as derrotas. Então, hoje, por exemplo... eu tentei muito resolver um problema específico, sobre o qual eu não quero falar aqui. E eu não consegui. Eu fracassei na resolução desse problema. Eu perdi a guerra? Não. Mas Não. também, você admitir, e aí eu não tô dizendo, porque agora é tudo elucubração em cima da O fala fracasso é um fala flop. dele. Fracasso é um flop. Mas eu quero dizer, Flop. assim, dói a Flopou. gente admitir que a gente flopou e que a gente fracassou. Dói. E eu acho Dói, que, amigo. ainda que tenha reconhecido a derrota, consigo perceber alguma dor na fala do Giannis, que é assim, porra, a gente era o melhor time do campeonato e a gente perdeu. Então assim, você assumir logo depois do jogo, no calor da emoção, ou logo depois de uma discussão, logo depois de alguma coisa que aconteceu na sua vida, você ter a capacidade e a objetividade de assumir e aceitar que você fracassou e ser autocrítico e fazer uma reflexão sobre isso, é exigir demais. Né? Sim. Tem fracasso que a gente vai levar, tem fracasso que a gente vai levar anos pra entender e processar, né? Tem derrota que eu não processei até hoje, que eu não aceito. Quando eu perdi a Olimpíada de Matemática pra menina lá, que eu peguei medalha de prata, não aceito até hoje essa derrota. Eu também, nossa, eu já perdi umas Olimpíadas da escola aí que eu tô puta até agora. O Paulo até agora. não deve aceitar a derrota mesmo, porque Escorpião com acidente leão. Graças a Deus, nasci para brilhar. Ele não aceita derrota porque ele nunca perde, Dantas. Framboesa de ouro, pelo menos, é um troféu, né? Exatamente, framboesa de ouro, pelo menos é um troféu, não é mesmo? Ai, mas gente, eu tô falando do Paulo, mas na verdade eu faço a mesma coisa. Eu transformo o sabe meu perder. fracasso... Os semelhantes se reconhecem, né, Dantas? Eu transformo o meu fracasso, gente... Em café. Numa... Como é que fala? Num cliffhanger.
numa pausa dramática. O meu fracasso como é que fala? É temporário? Emocionou. Não, é tipo, eu transformo meu fracasso em algo tão grande, eu estimo ele, eu jogo ele lá pro alto, meu fracasso, pra parecer que foi algo genial. Entendi. Você quer fazer virar a mesa. É tipo House of Gucci. Exato. Tão ruim que fica bom. Então, Gente. Que ódio, tá assim. Não é House of Gucci daqui 20 anos, a gente vai estar, eu com 60, vocês com 50, a gente vai botar pra ver. Sim, E vai mas- falar, gente, genial, que camp. Amigo, olha, Mas a gente foi não um valorizava fracasso. isso. Que camp, que ridículo. são poucas as atrizes que têm a coragem de fazer o que a Lady Gaga fez. Pouquíssimas, sabe? Naquela época. Se tem ela- uma coisa que eu transgressora. usaria mesmo é coragem, viu? Porque, ó, Coragem. a palavra certa é coragem, que porra. Não, mas, por exemplo, eu acho que eu tive que lidar com 2 fracassos que foram muito fracassados na minha vida, gente. Quais? Que foi, primeiro, eu passei 1 ano treinando xadrez e ping-pong com meu pai para as Olimpíadas Mentira. da escola, pra perder no primeiro round de uma forma muito feia. Foi assim, humilhante. Ridículo. Que ódio. Humilhante. Ai, E eu tô vendo com depois respeito. que eu fiz 1 ano de um cursinho focado em passar no vestibular da Casper pra tirar uma pontuação menor do que o ano anterior que eu não tinha feito o cursinho. Pois é. Eu, no E vestibular, aí, foi a mesma coisa. Peguei, não fui no primeiro ano, no segundo ano, peguei lista de espera do mesmo vestibular. Fracasso. Nossa. Fracasso. E eu lembro. Também não passei no primeiro ano do meu vestibular, só passei no segundo. Mas no segundo ano, a minha sorte foi a minha nota de redação. Aí ela me salvou. Eu falei, eita, let's go. Ai, que escritora. Eita, roteirista. Aí, se eu não me engano, eu acho que na época do ping-pong e do xadrez, eu fiquei assim, eu não preciso provar nada. Eu só queria ganhar uma medalha, então tchau. Não queria fazer disso uma carreira. Mona, vai na 25 Eu- e compra uma medalha lá. Tem um monte de loja de medalha. Exato. Não é Troféu, sobre o isso, Oscar gente. falso. Não é sobre isso. É sobre saber Oscar perder. É sobre saber eu até perder. engasguei. É sobre Mas- saber Mas é no porque, caso- assim, vamos ser sinceros, agora fazer um parênteses aqui. Tem tem uma coisa quando a gente é criança que a gente tem um pouco essa mania de querer que todas as crianças sejam vencedoras. A gente não ensina a gente a perder desde cedo, não. Eu lembro muito disso porque eu participava de muita competição de natação, de judô, Eu de também. capoeira. Perdia todas. Então, perdia várias, mas mesmo assim, dava uma medalhazinha no final, dava alguma coisa no final, tipo, sabe? Tipo, Claro, Mona, Tem- pelo amor de existe Deus, uma é proteção. criança. ué, tem que saber perder. Eu Que ensinei horror, a minha que sobrinha a alguma perder muito coisa. cedo. Nossa, a sobrinha chegava em casa, perdeu bem Mas ela feito. A vida é detonava assim. ela no videogame de propósito. A vida é assim. Que horror, não é assim. Ai, mas eu sou do tipo que deixa as pessoas ganharem no videogame. Que pessoas que você não. deixa ganhar? Ah, criança. Quem você... Ah, Adulto, criança, não. tudo bem. Adulto não, adulto ele vai esculachar. Adulto não. Mas o Mas- caso do vestibular foi difícil, gente. Tipo, eu fiquei muito mal. Eu Ai, fiquei teve- assim, gente, eu sou um fracasso, porque sem estudar eu fui melhor que estudando. E agora, o que eu vou fazer? Mano, Bom, tem um aí outro eu fracasso lembro- na vida que é uma merda Parou de também. estudar, né, Dantas? Desistiu. largou Parei tudo, de estudar. desistiu. Ai, gente, Melhor percebi é que não fazer. pra mim. Não é pra ele, né? Não é pra ele. É pra Não ele o que estude, tem que ser trabalhe. estudar. Entendeu? Trabalhe, faça. Um outro rolê também que foi um fracasso muito grande pra mim foi a CNH, quando eu não passei na primeira vez também. Nossa, é muito ruim, gente. Você estuda, pratica. E quando vai fazer a prova, pronto. Pô, fudeu, não passou. E tem que fazer falei o processo 3 todo vezes. de novo. Nossa senhora. E tem que pagar pra essa porra ainda. Agora, tem um aspecto interessante da fala do nosso querido Giannis, que eu acho que foi isso que pegou as pessoas, gente. Que é, nós não somos definidos pelos nossos fracassos. Porque eu acho que pra ele pegou assim a pergunta. Era como se o Yes, cara mano. estivesse Slay. definindo uma temporada incrível que eles fizeram por aquele fracasso, ou definindo a carreira toda do Giannis por conta daquela derrota. E ele não deixou que o repórter fizesse isso com ele. A gente sabe se a intenção do repórter era essa ou não? Não sabe. Passar uma Mas, perna ali, né? Vai que. Pois é. Às vezes a intenção do repórter era realmente gerar irritação, e ele obteve uma resposta que viralizou. Tem dessas, né? Ah, o tem jornal? muito Tem jornalista aqui dessas, no Brasil tem que também é dessas. assim, são todos Pois é. insuportáveis. Mas eu achei muito... Quer eu citar achei- alguém, amigo? Você quer Opa, passar esse brincadeira, recado? quer falar? É? Quer passar Começa esse recado? com Quer dar esse T.
E aí, o que eu acho que é mais importante ali é isso, pô. A gente perdeu hoje. Não quer dizer que a gente não vai ganhar de novo. E não quer dizer que a gente não ganhou antes. A vida é feita de fracassos, a vida é feita de derrotas. E desses fracassos, dessas derrotas, a gente sai melhor. As pessoas tendem a gente dizer tenta. que sim. Eu não sei, eu acho que às vezes a gente pode sair pior. Mas talvez alguma coisa a gente aprenda, né? A gente aprenda que a gente não vai ganhar sempre. A gente aprenda que poderia ter tomado decisões diferentes. No caso desse time aí, devia ter respeitado mais o seu adversário. Não sei, não assistiu o jogo. gente... Pô, Eu acho parceiro, que- você perguntou essa do nada, eu não tava esperando, mano. Foi mal. Eu Pois acho é. que uma Eu não derrota... assisti o game, eu não assisti o game. Não tem como assistiu o falar game, contigo, desculpa. cara. Pois é. Porra, foi foda. Eu acho que uma derrota me motiva a insistir. Mas um Sim. fracasso me motiva Tá, a mas eu pensar não que o caminho entendi não é esse, gente. a diferença de derrota e fracasso ainda. Eu também não sei explicar, amigo, mas eu entendi o que o Dantas quis falar. Não sei, eu também não Eu consigo. acho que fracasso é assim, 0% de aproveitamento. Muda de profissão. Mona. Isso, Mona, Ó. já era. Blue, não Imagina- dá. imagina não, você cair- fracasso, imagina- fracasso é derrota no dicionário. Não. Vocês Eu estão sei, botando eu peso mudo na o palavra. Muda o dicionário, Muda. tantas coisas. Liga pro Aurélio, só um minuto, Aurélio. Aurélio, Eu uso ó. muito mais que eu tô derrotada do que fracassada. Eu acho que uma derrota, todo mundo é derrotado, perdendo o braço de ferro. Mas aí, o fracasso, eu acho que é assim. Ah, eu não sei, a construção social Você por tá trás do insistindo termo em fracasso algo- é maior. É isso que eu vou Tipo, dizer. gente, não dá. No acerto e erro, não. Se eu chegar hoje Fracasso e só é falar mais assim, chique. eu quero ser economista. Fracasso. Fracasso. Mas se eu ia ser um chegar fracasso. e falar, eu vou criar um podcast. Aí ele teve Sucesso. 400 Sucesso, plays hit, em uma sucesso, semana. hit. Derrota. Não. Não ia Vocês ter. ficam Que falando isso? por cima? Não, eu só tô, é fictício, gente. Nunca aconteceria. Onde? Ô, ela Mas viu como eu- ele sabe? Ele sabe que ele é vitoriosa. Mas assim, se eu tenho um projeto que deu uma falhada ali dentro da minha área, derrota. É uma derrota. Porque, Sim. mas se eu decido ser economista amanhã, fracasso. Não tem nada a ver comigo. Mas eu tenho uma coisa pra comentar sobre seu exemplo. Quando a gente também escolhe fracassar. Que é, você é um já fiz várias jornalista. vezes. Escolhe? Não, você é um jornalista. Dentro do exemplo do Dantas, ainda que é ótimo, nossa, amei. Você é um jornalista, Você tá sendo falso, filho da puta? Próxima gravação. podcaster. Só tá eu e você. Eu vou Editor descontar. de podcaster, você é bom nisso. Aí você decide ser economista, que não tem nada a ver com a sua área. Você está fazendo uma aposta com grandes chances de fracasso. Entendeu? Então eu acho que também a outra ponta que vou correr o risco, se der errado, de boa. Se você tiver essa cabeça, legal, mas eu acho que quase sempre a gente não quer se a gente decide fazer uma coisa, a gente não quer que dê errado. Agora, também o que é que a gente tá decidindo fazer, entendeu? Amigo, Mas tem você é uma coisa que eu fico astronauta, pensando muito. Vai dar errado, você é astronauta, Vai dar errado, vai dar merda. Não, vai mas por explodir exemplo, um foguete. eu chego vou morrer no e caminho. penso assim, eu acho a arte da dança linda, eu acho dançar tudo. Quer saber, eu vou largar tudo e ser dançarino. Você é péssimo na dança. E se eu tiver um hobby de ser dançarino, tipo, fazer umas aulas de dança, polidense, não sei o quê, é uma aula. Mas aí Sim. se eu decido largar tudo e ser dançarino, sendo que eu não sei Bailarino dançar... da Glória Groove. Não, bailarino da Pablo, que tá precisando mais. Tá precisando mais. Ai, que garoto besta. Tem O que gente eu que come- eu ama queria fazer moda, mas... Ó, fazer uma pergunta. Peraí, antes, sobre dança, gente. Eu já entrevistei muito professor de dança. Todo o corpo é apto a dançar, tá? Todo o corpo é apto a dançar. O que eu ia falar era outra coisa. O que tava me chamando a atenção muito quando vocês estão falando de fracasso, sempre tá atrelado a um grande sonho, alguma grande coisa da sua carreira. Você fracassa nisso, é uma parada muito grande da qual você tem um E objetivo. não é só carreira, né? E eu pensei, a gente fala que a gente fracassa em outros lugares da vida, porque, enfim, desde onde vem o vídeo, que é um profissional do esporte que tava querendo Alta conquistar um performance, campeonato, né? alta performance, os caralho. Até que ponto a gente tá, justamente o peso da palavra fracasso, já que era essa reflexão que tava tendo ainda há pouco, até que ponto esse peso do fracasso tem a ver com esses grandes objetivos de carreira? Por exemplo, eu não consigo pensar, já fracassei numa amizade, sabe? Já, várias Já, vezes. com a minha. Não consegui pensar em alguma, sabe? Toma vergonha na tua cara, Dantas. Se Bom, manca. não, eu acho que a gente fracassa em relacionamentos, né?
A gente fracassa em outros Isso foi uma objetivos indireta? pessoais. Brincadeira, Eu tava brincadeira. querendo chegar e eu esperei que você fosse chegar, porque se eu falasse ia aparecer cutucada. Mas não é, Não, gente. vocês viram, a audiência tá vendo, ele tá me cutucando. É, Vai, pode cutucar. Mas vai. o que acontece é, de novo, Eita, é como que... catucada violenta. Ai, delícia, queria. Ah, olha, o próximo presencial, hein? Fiquei até seco. Próximo presencial. É como você chama. Eu acho que a gente tende, e aí você foi perspicaz, Paulo Ricardo, porque a gente tende a chamar com facilidade e tratar com Fracassada. facilidade uma falha Demi de Lovato trabalho fracassada. como fracasso. Uma Queen que lança um álbum ruim, chama de Ruim, fracasso. fracasso. É o flop, exato. É. E a gente talvez seja até um pouco mais generoso, pelo menos na escolha da palavra, quando algo dá errado na nossa vida pessoal. Agora, Sim. tratar isso também como algo que deu errado faz parte do processo de entender o que aconteceu. Então, assim, não deixa de ser uma espécie de derrota, mas eu acho que as palavras derrota e fracasso, elas estão muito mais ligadas, conectadas a essa performance que seria, entre aspas, objetiva, que é a de entrega, de trabalho, de ser bem-sucedido. Mas eu acho que os fracassos da vida pessoal, eles existem, a gente só chama de outras coisas, tipo, deu Exato. merda, fudeu. Deu merda, me ferrei, Acabou. me fudi. Porque eu acho quebrei que a minha cara. sensação é parecida. Eu acho que o paralelo tá na sensação, que é, pô, Isso. você deu errado, não passou no vestibular, deu errado um namorinho seu. A tristeza, o luto, tudo aquilo, ele é semelhante. Então, acho que chamar as coisas por esse nome, entendê-las como derrota e fracasso, por mais pesadas que sejam essas palavras, é parte do negócio, né? É parte do rolê? É parte do rolê. parte com do toda rolê. certeza. Até, eu acho que, enfim, a gente sempre fica num processo de superar. A gente tava até brincando aqui, falando que tem coisa que a gente... Fracasso que a gente não superou ainda até agora, que a gente tá processando. E são processos da vida. Acho que tem hora que a gente precisa, pelo menos, entender aquilo como fracasso para, no mínimo, dar um próximo passo para alguma direção, sabe? É. E fracasso em relacionamentos, não só em namoro, amizade, em todos, né? Eu acho que é uma coisa que fica assim na cabeça, gente. Mas a gente não chama de fracasso, a gente chama de outras coisas, sei lá, trauma ou então... É Mas verdade. eu me lembro de uns fracassos... É porque assim, se você fracassa na relação de alguém, existe a chance de que nunca ter como melhorar, na verdade. Que você vai ter que lidar com algo que estragou pra sempre. Sim. Azedou. Uhum. Mas eu acho que a gente tende a pensar muito no que a gente fez e se esquece que numa relação tem outras pessoas. Então eu acho que muitas vezes a gente pode se culpar por um fracasso de um relacionamento, seja ele qual for, de qualquer modalidade, sem considerar que o outro lado também estava cometendo os erros, que não foi só a gente que errou. sim. A tendência do ser humano, principalmente da bicha, parece que é sempre, meu Deus, eu errei tudo, ai como eu sou relapso, ai como eu aquilo, aquela coisa bem narcisista, né? Eu que errei, eu sou péssimo. E a gente esquece Às que vezes é o tinha outro outra lado pessoa que jogando. Às vezes o outro foi bem mais filho da puta que você. Ou os dois estavam tentando fazer o melhor que podiam. Então, assim, também botar o selo de fracasso, agora a gente volta pro Giannis, pode ser uma armadilha pra gente não pensar no que aconteceu. Então você chama de derrota, vamos pra próxima partida. Ué, quando que você vai processar aquilo que rolou, né? Aquilo que deu errado. Então eu acho que ele, quando não se deixou definir pela pecha de fracassado, de derrotado, ele nos prestou um favor, não só de criar essa pauta, mas como de fazer a gente pensar Obrigado, fulano. Tem que, Jeane, vou mandar um zap pra ele depois. sobre outras formas, se tiver o zap dele, compartilha no grupo do podcast. Sobre bom, outras formas como a gente pode lidar com a derrota e sobre quais prismas a gente vai ver a nossa derrota, né? Não ver só como, a gente já sabe que pode acontecer, faz parte, tudo isso é lugar comum. Mas por que aconteceu? O que eu vou fazer da próxima vez que isso acontecer? Como eu estou me importante encarar o sentindo, fracasso, não né? é? Como Sim, eu sim. estou me sentindo? Qual é a minha habilidade de lidar com fracasso? Eu sou boa de lidar com fracasso? Tem Sabe gente que que é eu- péssima. Uma Tem coisa gente que eu que é acho ótima. que talvez na fala dele não tenha tido, mas eu acho que todo esportista passa muito por isso, de ter que olhar o fracasso que teve, sabe? Ele vai ter que entender o porquê que ele perdeu esse jogo anterior, porque ele vai enfrentar outros times em outro momento, ele pode enfrentar esse time de novo com o time que ele tá agora, até por questões técnicas mesmo, sabe? De treinamento. Então acho que existe um lugar na galera que pratica esporte muito grande de ter que olhar pra onde você errou pra entender. Porra, errei porque fiz a técnica errada, tem que melhorar aonde, tem que fazer o sei lá o quê pra seguir em frente. Então acho que é um processo que a gente pode aprender muito bom aí com o Gianni. Inclusive também é esse, como esportista, é que
tem que parar pra olhar pra trás, analisar pra seguir em frente. E se a gente quiser abrir um novo bloco ainda em cima dessa história, que eu acho que é importantíssimo e é uma relação... Não vai ser forçado não, tem a ver. Que é a discussão que já vem das últimas Olimpíadas sobre a cobrança em cima de atletas de alta performance. Sim. Né? De como eles não podem falhar. Então, o que isso acarreta não só na saúde física, como na saúde mental desses atletas. Muitos deles muito bem pagos, muitos deles muito bem sucedidos, o que não justifica e não transforma essas pessoas em máquinas de fazer cestas, em máquinas de ginastas, máquinas de ganhar medalha. Então, eu acho que também leva para esse lugar de como e até a reação dos jornalistas passa um pouco por isso, que é do que é esperado desses atletas, e quando eles não entregam aquilo que é esperado, a gente está pronto, a gente, enquanto coletividade, está pronto para criticar e condenar. Mas treinar tanto, como que comete esse erro, né? Como que falha dessa forma? Então, exatamente. eu acho que, gente, obviamente tem que se falar sobre você perdeu. Você é de um time grande, você perdeu, você vai dar entrevista, você vai ter que falar sobre porque você perdeu, vai ter. Não vai dar uma de Felipe... Como é que é o nome dele? Que Cruz? saiu, que foi embora? Qual, Felipe? Qual preso? é o nome do técnico? O técnico da eleição. Da eleição não, da seleção. Que o foi Tite embora. O saiu Tite. do campo e não deu entrevista, né? Não é. Mas a forma como a gente trata a derrota desses profissionais também, eu acho que é uma coisa que não vi essa discussão acontecer, só vi essa discussão acontecer a partir do ponto de vista de jornalistas que acharam que o Giannis não respondeu a pergunta. Quanto a isso, não tenho uma opinião formada ainda, mas fiz minhas considerações. Você acha que ele respondeu ou não respondeu? Eu acho que ele não respondeu, mas acho que ele pegou de um outro jeito a pergunta. Eu achei que ele deveria ter falado assim, não, sem colocar palavras na boca, porque assim... Mas ele poderia ter falado, eu não considero um fracasso, eu acho que eu considero uma derrota, mas se for pensar assim, as falhas desse jogo, blá blá blá, e respondia, mas ele levou muito pro pessoal. Mas eu acho que fracasso também é uma palavra forte. Viu, Gianni? Contrato Dantinhas aqui como RP. Que ele te defende. E a outra coisa que é muito importante, Exato, que eu também acho que Madamex colaborou RP. para viralizar esse vídeo, é o fato de que a gente vive numa sociedade em que todo mundo tem que ser muito bem sucedido. Isso é óbvio, né? Mas é bom a gente falar sobre isso. A gente vive numa sociedade que cobra alta performance, que a gente tem que ser muito bem sucedido e que ninguém é derrotado, que todo mundo tem uma vida perfeita, que as redes sociais são perfeitas, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem felicidade. Eu não gosto de cara assim, sabia? Eu ia fazer... Você tava justamente falando agora do Gianni e me lembrou uma situação bem recente e até nacional com outro esportista pretinho também. Pretinho mesmo, amigo. Pode ter certeza. Eu falei pretinho, você falou Giannichini. Que merda. Porra, amigo, aí não tá de sacanagem. Não sabia que você ia falar pretinho, droga. Mas enfim, recentemente o Paulo André, que foi no BBB, ele fez uma corrida recentemente. Não fala mal do meu PA. Não fala mal do meu PA. Então pronto. Recentemente ele voltou às pistas de corrida e tudo mais, mas ele não ganhou a corrida que ele foi lá fazer, um negócio desse. E as manchetes que eram nos jornais no dia seguinte eram justamente essas, sendo que depois eu fui descobrir que essa foi a melhor estreia dele desde quando ele se tornou esportista e sempre volta às pistas. Essa foi a primeira vez que ele fez uma primeira corrida de uma temporada com um dos melhores tempos que ele já teve em sua carreira pessoal, sabe? E a galera foi pra cima, né? E a galera foi pra cima, justamente por causa dessa cobrança que a gente tem em cima dos nossos esportistas. E aí, então, ainda tem outros fatores, porque à medida que ele ficou em evidência... Eu acho que se cobra dele além do atleta, né? Se além cobra do atleta, dele né? Como influencer e personalidade. Então existe, inclusive... E aí, gente, o Paulo André tem os erros que ele cometeu aí. Sim. Né? Questão de paternidade, etc. Tem um monte de rolo acontecendo. Mas nesse caso especificamente, se cobra dele existe até uma maldade, que é a de... Vou encher mais o saco e alugar, porque já que ele é famoso, vou pentelhar mais. Porque vai gerar mais clique... E vai gerar mais comentários e engajamento e hate, etc e tal. Então, assim... Exato. E até isso foi interessante pelo menos pra mim, apareceu assim, na fala do Giannis sobre fracasso, que viralizou num sentido positivo, no melhor uso da palavra, que era de todo mundo refletindo sobre aquilo, que é... Gente, aí, você perdeu um jogo, define a sua vida? Ficou essa pergunta no ar. Né? E eu acho que a gente tá descobrindo aqui nessa conversa que não. Você perder um jogo é perder um jogo. Todo mundo vai perder jogos. Algumas derrotas vão ser mais sentidas, outras vão ser menos sentidas, outras não vão ter volta, a maioria delas. Então, tem coisa que a gente vai perder e nunca mais vai arrumar, gente.
Não vai perder. Você perdeu um campeonato aí, você joga... o povo da Atlética da faculdade, que delícia. Você joga aí na Atlética da faculdade. Ai, pra mim era tudo feio. Da PUC. Ai, não. Não, a Se Atlética você da minha era da faculdade Atlética não e era tá me feia, ouvindo, não. você é lindo sim, mas os outros que não, A tá galera bom? da Atlética da minha faculdade era A bonita. Atlética da PUC era feia, Já Dantas? É participei, isso que você tá inclusive. falando? Os ouvintes da Atlética da PUC do EA Gays são todos lindos. Ah, mas os tá. outros não. Corrigiu Ah, bem. Mas entendi. enfim, você perdeu aí um Corrigiu jogo, bem. gata. Você joga handball no Mackenzie. Perdeu o jogo? Perdeu. Você não vai ganhar mais esse campeonato. Dorme, acorda, vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da Tem tua como, vida. Ai, vou desistir do handball para sempre. Talvez não seja necessário, né? Você falhou numa entrevista de Vocês já emprego. desistiram de algo pra sempre? Eu já. Eita, amigo. O quê? Da alegria. Nossa, eu não de sei viver. explicar. Eu acho que. Enfim. Olha, já tiveram pontos, vou assumir a parada real, já tiveram pontos na minha vida, na minha carreira, que eu desisti de certos projetos porque eu achei que eles eram grandes fracassos e anos depois eu tomei vergonha na minha cara e descobri que eles não eram. E não podia encarar eles dessa forma. Isso já alguma aconteceu coisa comigo. é pra sempre, gente? Eu acho que a gente não desiste pra sempre de nada. Nada é pra sempre. Ó, É. do skate eu tenho certeza que eu desisti, viu? Mas você já tentou, né? Já, foi assim que começaram meus problemas do Amigo, joelho. você nem tem joelho, melhor não, né? Eu Melhor acho que não, nesse né, caso, amigo? o skate desistiu de você antes, Dantas. Foi isso, amigo. Foi Nunca nem sequer tentou. Será que tem fracasso que a gente tem que agradecer? Aí, ó, viu? Um fracasso no skate que... Olha, tem muitos fracassos que a gente tem que agradecer, viu? Não tem? Pois é. Tem flop que vai, A que minha vem pro carreira bem, no né? coral. A minha carreira no coral. Ainda bem que eu não dei certo no coral da escola. Pois Ai, é. mas gente, a minha carreira no basquete, eu era tão feliz. Ai, amigo, eu adorava jogar vôlei. Mas não deu. Ainda bem que eu não Eu não passei na gostava de jogar segunda... Ainda bem que eu não passei na segunda fase no vestibular de Direito. Imagina se eu tivesse virado advogado, que Nossa. pesadelo. Mas sabe que a gente vai organizar uma partida de vôlei aqui em São Paulo, né? Já achei até o lugar, né, Danto? Já falei isso pra vocês uma vez. Eu preciso Quê? começar a Thiago treinar, também. gente. Preciso Vamos começar a treinar. É treinar. essa, gente. Aham, eu tô com essa ideia na cabeça. Pronto, acabou. Let's go. Pra Amigo, quê? faz Pra 20 quê? Pra se anos que eu não divertir. jogo vôlei. Ah, eu Ficar lá preciso de sentado ajuda. bebendo umas boas cervejas, olhando Sendo tudo chata, e- né? Entendi, tudo bem. Dantas, Não, é só motivando tomar as uma... pessoas a jogarem. Eu vou tomar líder de cerveja, depois vou torcida. jogar. Vou tomar Só cerveja, aceito se depois for vou líder de jogar. torcida se tiver o quê? Eu De vou, sainha, pompom eu vou com uma sainha, e cropped. eu vou com uma sainha bem mostrando a polpa da bunda pra você. Ai, Isso, que pronto. sexy. Exatamente. Sexy. Vamos para as diquinhas, fracassados? Vamos de bicha daí. Vamos Gente, normalizar. fracassei. Vamos normalizar. Somos todos derrotados e fracassados eventualmente, gente. Eventualmente, Relaxa. isso, relaxa. Não deixe essa palavra te definir, mas se você estiver se sentindo um fracassado, acontece. Olhe pra sua Lady vida e Gaga é veja o que está fracassada, acontecendo. 11 anos sem hit solo. Pois é, olha lá. E ela tá Não, aí. eu tô falando um meme, essa frase literalmente existe. Existe essa Meme. frase. Que É. ódio. Ai, vai, amigo. O que você trouxe aí de bom pra esse bicho aí? Eu De vou ruim? trazer- Você trouxe um fracasso? Eu trouxe um sucesso, Mona. Tô Nesse sabendo mês disso aí. nesse mês de maio, estreia o projeto Me Conte Uma Fofoca no Teatro, tá? Duda Delo Rosso e eu estaremos no Teatro Casper Libero, dia 27 de maio, a partir das 6 horas, fofocando ao vivo com vocês. O primeiro lote de apoiadores esgotou ontem, terça-feira, dia 2 Lotou de em maio. 5 minutos. Em Eu vi os 5 stories minutos. do senhorzinho Edu comemorando isso. Fiquei passado, viado. Pois é, no Manaus não esperava por essa, viu? Agora são... Vamos ver se a Beyoncé bate esse recorde. Mas se você estiver ouvindo esse programa na quarta, abre um lote hoje às 3 da tarde. Então corra, tá super Eita, concorrido. F5, galera, corre. Duda e eu fomos surpreendidos pela venda dos ingressos. A gente tinha fé no projeto, mas a gente não sabia que iria tão rápido. Então a ideia é que das próximas vezes Agora é Aliens. a gente se apresente Agora no é ginásio, no Maracanã, em lugares maiores. Não, mas sério, como gerou muita frustração, eu vou aproveitar para dizer que, gente, a gente realmente não imaginou que a demanda ia ser tão boa. Graças a Deus, estamos muito felizes. Graças a Deus foi, Então, amigo. a ideia é que o projeto continue, que a gente vá para lugares maiores. Então, não desistam. Vai chegar a sua vez. Em outros estados também, né, amigo? Em outros estados também, se Deus quiser.
Já quero ir pra Bahia. Senti essa vibe. Vai, vem Vocês vão aí, querer rodar. Mona. Eu Que reparei. isso? Já tô aqui com o meu Sucesso, passaporte. amigo, sucesso. Outros países. Outros Então, países, porra, isso aí. Fiquem ligados nas minhas redes, nas redes do Me Conte E Uma Fofoca. planetas. Ainda tem mais um lote, vamos no mundo da Lua, mas aí é o Dantas que vai editar, quando a gente for pra Lua. Eu quero ir pra Lua. Vai com Elon Musk, amiga. Vai com Elon Musk. Maricona chata. Maricona Tu me jura? chata. O que vem aí, Paulo Correia? Pra quem tá ouvindo esse episódio, hoje é quarta-feira, na quinta-feira vai estrear o Papel Pop News, o jornal diário que o Papel Pop vai ter de segunda a sexta, trazendo as notícias de cultura pop. Dantinhas vai estar na direção, na bancada vai estar eu, Felipe Cruz, a Milena e o Amauri, e tem o Jovi também no roteiro. Enfim, é um projeto muito legal que a gente tá começando aí, ao vivo, 6 horas da noite. Você vai ligar aí no canal do YouTube do Papel Pop ou nos canais da Dia TV, e você vai poder assistir a gente falando do que teve de bom, o que teve de quente, o que tá acontecendo de legal lá de cultura pop. Então é isso. Amanhã, quinta-feira, que vocês estão escutando hoje na quarta, dia de lançamento, já é o primeiro programa. Na sexta já tem o segundo. Segunda-feira que vem já é o terceiro. E seja o que Deus quiser. Let's go. Tô Então, passada é com uma esse dica que projeto, eu tô- gente. Que luxo, hein? Parabéns. Estamos empolgados, amigos. Estamos empolgados. É um projeto que... Enfim, muitas realizações no processo. Mas acho que vai dar certo. Tô feliz, tô empolgado e ansioso. A outra diquinha que eu tenho, uma diquinha rapidinha só pra quem quer assistir uma série legal, bacana, divertida, que eu não dava nada por ela e dei play na Netflix, é A Diplomata. É uma série que chegou recente aí, ela tem A Diplomata? Carrie Russell como a principal, tem também aquele Rory A Felicity? Isso, tem o Rufus Wainwright, enfim. É uma série muito legal, ela é bem política, é um roteiro muito bem escrito, inclusive, bem interessante. Ela não é muito grande, ela só tem 8 episódios e acompanha a vida justamente da Kate, que é uma diplomata dos Estados Unidos, que ela gosta de ir pra países que ela... Não, pra países que ela... Pra países em que ela pode de fato fazer diferenças sociais e políticas e tudo mais, sabe? Ela gosta de botar a mão na massa, de ir pra frente, enfim, ela é da galera. E aí resolvem colocar ela como diplomata representante dos Estados Unidos na Inglaterra, durante um momento meio conturbado, que a Inglaterra estava sendo atacada por algumas pessoas que a galera não sabe o que é. E ao decorrer da história a gente vai entendendo que esse fato de terem colocado ela nesta posição política foi uma estratégia e tudo mais. Enfim, é uma série bem, assim... Bem política, sobre debates políticos e tudo mais. E é bem interessante. Chique. Porque tem papéis femininos muito, muito fortes. Tem uma atriz que é deixa eu ver o nome dela. É a Ali, que ela faz a Adra. Ela é uma atriz muito boa. Se eu não me engano, vou até confirmar de onde ela é, pra não falar besteira. Não Mas vamos falar besteira. tem... Já falamos besteira o programa todo, agora é melhor parar. O programa inteiro, né? É melhor parar. Mas ela é uma atriz muito boa e como essas mulheres têm papéis fortes e poder de fala bem grande quando o assunto é política durante toda a série, sabe? São personagens muito emblemáticos, assim. E é muito interessante. Eu tô me divertindo a beça de poder assistir. É uma série que eu dou play e fico assistindo tranquilamente o dia todo. Faltam 2 episódios pra poder acabar. Fica aí a dica, A Diplomata. Me diverti bastante. Tudo. Gente, que Inclusive, susto, eu achei que eu tinha Isabela perdido Boscov a minha... apoiou. Também gostou. Ela apoia esse lacre, Isabela? Apoia esse lacre, aham. Então vamos com a Eu segunda. amei o vídeo dela de Boys Afraid. Nossa, ela detonou Muito o filme. bom, ela detonou mas eu o ainda filme, não cara. assisti, mas eu confesso que tô com curiosidade. E a nossa... Ela tem razão em algumas coisas. Ela tem bastante razão em algumas coisas. E a nossa diretora de jornalismo aí, Carlos Henrique Schorder, tem dica? Gente, a minha dica é tão incrível. Porque assim, quando eu entro no Uber, no táxi, eu amo ouvir Alfa. Mentira que sua Ou dica é Alfa FM, Antena Felipe 1. Dantas. Não, deixa eu falar. E aí, gente, é reconfortante, sério. Sequência de e classe. aí, gente, sequências de classe, olha só. Amo. Uma jornalista, que ela é radialista, na Alfa, criou um TikTok em que ela fica gravando, ela fazendo os quadros. É muito legal. Que incrível, olha isso. 101.7 da Alfa, Marisa Monte. Vem que se quis, 3h26. Gente, é tão icônico você conhecer a voz por trás desse momento tão relaxante. E ela criou uma conta no TikTok. Como que é o TikTok Mayumi, dela?
Mayumi-san. É M-A-Y-U-M-I. E aí Sam é S-A-M. E assim, é viciante, gente, porque ela faz com tanto carisma. E assim, como é que... É tão engraçado você ver a voz do rádio saindo da pessoa. Da pessoa. E ela dá umas É tipo piscadinhas- É tipo umas quando a galera piscadinhas pra descobriu a menina câmera. que fazia a voz do Google. É a mesma coisa. Meu Eu filho. tenho uma foto com a mulher do Google. Você tem? Ela é muito icônica, assim. Eu Você conheço tem ela as no fotos YouPix. mais aleatórias, né, Felipe Dantas? Nossa. Eu achei Ele tão tem legal fotos. quando me mandaram a Mayumi, porque há tantos anos que a gente ouve ela na Alfa e não sabia como era a cara dela, né? Exato. Eu achei tão legal. A diva. Eu quero ela no EA Gay. Vamos É trazer ela no Posso EA trazer Gay. do metrô do Rio? A do metrô do Rio também achei... Amei quando eu olhei a cara dela. Falei, gente, que loucura. Tá Você convidada. tem essa voz. Vamos convidar também. Assim. Tá convidada. Mayumi, Vamos se você ler ouvir os- esse trecho, um beijo. Amamos você. Você salvou vários momentos de ansiedade. Aqueles... Bonitinho. Fofo. O que os Vamos de boiolinhas estão boiolinhas. falando pra gente aí, essas bichas chatas, vai? O Milton, o @, Milton Gomes Q1, falou o seguinte: nunca ri tanto com a sonoplastia das histórias. KKK. Vocês são ótimos aí, KKK. podcast. Não, eu tenho um comentário também. Amo. Nossa, Fala, você não amigo. acredita, Thiago, a atrocidade que eu tive que ouvir do Paulo. Mentira, o Ele quê? chegou, Ai. Ah, ele chegou e falou: ai, ficou bom o programa, né, amigo? Aí eu, qual? O que foi ao ar hoje? Aí ele é. Aí eu, você tá se elogiando? Aí Sim. ele, tô. sim. Sim, porque eu sou a boa. Eu Sim, sou boa e eu boa, tava né? errado. Não tava. Eu sou a boa Ah, mesmo. se manca. Ih, tá pensando. Tá boa. Ela é a boa, Lê o ela dá o próximo aí. nome. Olha só, o Fábio Ouroboros comentou: urgente, Paulo Correia criando um podcast de contos eróticos. Essa ideia não foi minha. Eu Foi do escolhi Thiago. esse comentário, inclusive, porque Sai o do Paulo fake, Correia Paulo. Sai já do fake. tem. Sai do fake, Paulo. Sai do fake, Paulo. 2, o Paulo Correia já tem um podcast de contos eróticos, chama 18 Mais e aí gay. Tá, ô? Exato. Como é que chama Se essa chama mona? DM, é só Fabiana, se liga, hein? Se manca. Se manca. A Colondina escreveu 8 horas da manhã e o Paulo do E aí Gay Podcast fazendo minha mente explodir com o EP que saiu quarta. O episódio de Era sobre quarta-feira o quê mesmo? sobre saber a hora de se retirar. Saber a hora de se retirar. Saber a hora de se Justo retirar. nesse programa. Você se Você se retirou. retirou. Putz, a narrativa... Amigo, a gente Ah. entrega narrativas completas nesse podcast. A galera que não repara. Perfeita, narrativa perfeita desse podcast. Exato. Temos- Inclusive, a gente vai usar esse podcast pra anunciar que eu vou me retirar. Não, Ah, brincadeira. Você vai ser eu vou retirar minha mão na sua cara, você para de palhaçada. Mas, Não, eu, mas tem uma Thiago coisa e a que a gente Globoplay tem que... G-Show. É. Juntos. A Tem multa uma da coisa que a Globo gente é tem que 15 explicar. milhões. Esse programa tá saindo na quarta de novo, gente. Por causa do porque, feriado. assim, Por por causa do feriado, papel pop É, news. moça. Entendeu? Mas é Muita por causa coisa do acontecendo ao feriado, mesmo principalmente. Ah, vai ficar falando todo mundo junto? Vamos ficar Ah, falando. vai, ué, ai, daí, vamos falar o que por que cima tem? de você, sim. O que tem de falar por cima agora? Sexta-feira a gente tá de volta, lembrando que essa semana é Exato. Grindr. Mande seu caso pra gente. Ai, Quem qual sabe dos você não seguidores eu vou desencalha. seguir hoje? Quem o Eita, Dantas ele vai sempre mamar? segue- Quem o Dantas sempre vai segue mamar? alguém. Gente, Vamos e eu que descobrir. caí num papinho de escorpiano esse final de semana. Gente, eu odeio demais, juro. Você não gosta desse signo? Caramba, hein? Você que lute. Beijo, gente. Até sexta. Beijo triplo pra vocês. Mua. Isso. Mua.